Bom, gente, boa noite. Vamos fazer a segunda parte da discussão, então, né, que a gente tinha combinado de fazer hoje. A gente já tinha começado semana passada, né, discutindo como controlar uma turma de ensino básico, era a nossa pergunta, né, considerando que algumas turmas têm 40 alunos, então essa questão do controle era muito importante, né. Semana passada a gente discutiu a parte do controle, se controlar era mesmo o que a gente queria, né? A gente fez aquela discussão em cima do vigiar e punir, do Foucault, né? Aí a gente chegou à conclusão que a gente não queria bem controlar, acho que não era, né? Talvez por aí o que a gente queria. Aí a gente falou, talvez melhor refazer essa nossa pergunta, então, né? A gente falar sobre controle, a gente falar sobre motivação, e é nesse assunto que a gente vai entrar hoje, então, tá bom? Então, como eu falava, semana passada a gente respondeu nossa primeira pergunta associada a essa perguntona, né? Controlar é o que queremos? Não. Então, hoje a gente vai reformular a questão e a gente vai perguntar como motivar uma turma de ensino básico. E para terminar hoje, a gente vai pensar como motivar com 40 alunos, né? Porque acho que é a grande questão. Motivar é uma coisa, motivar 40 será que é outra? Vamos discutir exatamente isso, tá? A gente vai discutir um pouquinho de motivação e heterogeneidade. Então, primeira perguntona nossa. Reformulando a questão, como motivar, então, uma turma de ensino básico. Antes da gente entrar na discussão de motivação, eu trouxe de novo o vigiar e punir, que a gente tinha discutido na semana passada, só para a gente pensar uma pequena coisinha aqui, tá? O que a gente vai fazer agora, na sequência? Olhando para a motivação, a gente vai estar olhando para como que a psicologia responde a nossa pergunta. Ou seja, a gente vai procurar uma resposta para a nossa pergunta lá numa ciência, né? Lá na psicologia, né? Mas cuidado, porque o conhecimento científico também é uma forma de poder. Então eu queria começar a discussão de hoje fazendo um pouquinho dessas discussões sobre o poder que a gente estava fazendo na semana passada, e para isso eu trouxe uma citação do Foucault, lá do Vigiar e Punir. Ele fala assim, ó: no século XVIII, as disciplinas, né, lembram que semana passada a gente discutia o ato de disciplinar, né, o disciplinar como forma de garantir o controle, até como sinônimo de educar, né? Então, as disciplinas, né, esse ato disciplinador, né, atravessam então o limiar tecnológico. O hospital primeiro, depois a escola, não foram simplesmente postos em ordem pelas disciplinas, que era a nossa grande questão semana passada, né? A gente viu que a disciplina ajudou a colocar ordem na escola, né? Ajudou a fazer com que aqueles 40, 50 alunos estivessem, entre aspas, sob controle, né? Então a disciplina tem esse poder, ela coloca em ordem, ela controla. Mas não só isso, né? Esses espaços, o hospital, a escola, tornaram-se, graças a elas, ou seja, graças às disciplinas, aparelhos tais que qualquer mecanismo de objetivação pode valer neles como instrumento de sujeição, já analiso com vocês. E qualquer crescimento de poder dá neles lugar a conhecimentos possíveis. O que o Foucault está dizendo para a gente aqui, ó? Que quando eu tenho essas instituições disciplinadoras, eu tenho ao mesmo tempo um mecanismo de objetivação que vai colocar neles, né, por exemplo, lá nos estudantes, vai incutir nos estudantes a questão da disciplina. Ou seja, eu uso esse mecanismo de objetivação, e a gente até viu isso, né, destituir o sujeito da individualidade dele e transformar ele num objeto pela normalização, né, por fazer ele se parecer com a norma, né? A gente discutiu o clipe lá do Pink Floyd, né? Todo mundo tão destituído da própria identidade que tem as mascarazinhas, né? Todo mundo com a mesma carinha lá no clipe, né? Então, esse processo de objetivação, né? Esse processo super controlador da disciplina, ele exerce poder sobre o sujeito. Mas não só isso. Ele permite que a gente construa conhecimento a partir daquele sujeito, né? Por exemplo, na escola ou no hospital, um sujeito disciplinado é um sujeito que se coloca à disposição da ciência para ser examinado, para ser entendido. E a mesma coisa a gente tem na escola. O estudante que se coloca passivo diante do professor também vira esse objeto de análise, de busca de entendimento do professor, de como que ele pode, como que aquele sujeito se comporta, como que ele pode controlar o comportamento dele. Então, ao mesmo tempo em que esses mecanismos disciplinadores, eles permitem disciplinar, eles também permitem a produção de conhecimento. E quanto mais conhecimento eu tenho, mais poder disciplinador eu vou ter.
né, que é o que a gente vê na sequência, né? Se puderam formar no elemento disciplinar a medicina clínica, a psiquiatria, a psicologia da criança, a psicopedagogia, né, ou seja, todas essas ciências, por exemplo, que buscam entender o estudante, elas se formam graças a esse desenvolvimento também da disciplina, né, dessas instituições disciplinadoras. E a gente tem aí, então, um duplo processo, portanto, uma arrancada epistemológica a partir de um refinamento das relações de poder. Ou seja, eu conheço mais, eu desenvolvo a ciência a partir do poder, a partir dessa dominação, a partir dessa sujeição, e a partir e a multiplicação dos efeitos de poder graças à formação e acumulação de novos conhecimentos, ou seja, quanto mais conhecimento eu tenho, por exemplo, sobre essas ciências, mais eu posso sujeitar o outro, né? Por exemplo, no hospital. Quanto mais conhecimento eu tenho sobre os métodos, os medicamentos que eu devo usar, mais o doente se sujeita ao meu poder, né? Aos meus métodos, às minhas instruções, às minhas indicações. Na escola, idem. Quanto mais eu conheço sobre o comportamento do aluno, mais eu posso discipliná-lo, né? Então, essa via de mão dupla, né? É uma coisa que eu acho que eu já falei para vocês em outros contextos, em outras disciplinas, né? Conhecimento é poder. Quem conhece pode sujeitar o outro graças ao seu conhecimento, né? E por que eu estou trazendo essa discussão aqui para a gente? Que a gente tem que assumir uma postura, em primeiro lugar, muito consciente e muito ética do que a gente está fazendo enquanto professor. Então, a gente vai estudar psicologia, a gente vai estudar ciência aqui, mas não com o sentido, não com a intenção de disciplinar, com a intenção de usar esse poder científico, esse conhecimento que eu tenho para sujeitar os indivíduos, né? Porque quem possui conhecimento científico também possui uma forma de poder, ou seja, pode impor uma forma de sujeição. Nesse sentido, é importante usar nosso conhecimento de forma ética. O que a gente vai fazer aqui? Não vamos conhecer o que a psicologia diz sobre motivação com a intenção de controlar, tá? Essa distinção que eu queria deixar bem clara para vocês. O que a gente vai discutir aqui na sequência não é para garantir que o aluno vai fazer o que eu quero que ele faça, porque não é essa a nossa intenção, né? Mas sim, a gente quer ajudar os estudantes a se construírem a si mesmos. Então, a gente não vai estudar psicologia para controlar o comportamento deles, para dizer como é que eles vão fazer ou não vão fazer as coisas. Aí a gente voltaria naquela ideia de controle que a gente já condenou semana passada, tá? Então, se a gente vai discutir motivação aqui, é para a gente entender esses processos psicológicos no sentido de compreender melhor o estudante e ajudar ele próprio a se construir. A ele próprio construir as armas, as ferramentas que ele precisa construir para dar conta desse processo, tá, de aprendizagem. De novo, não é no sentido de eu sujeitar ele. Até trouxe ali a chargezinha, não sei se esse desenho é da época de vocês, eu não sei se vocês assistiram. Então, vocês sabem, né, que o Pink era aquele ratinho do laboratório, né, que queria, e ele era o rato de laboratório, né, sujeito ao poder da ciência, né, ao mesmo tempo tentando fazer o quê? Dominar o mundo, né? E ele fazia lá os experimentos científicos, né? Cada episódio era isso, né? Um malabarismo lá deles tentando dominar o mundo, né? Então, não vamos ser o cérebro, né? Tentando dominar o mundo com o nosso conhecimento científico. Não é essa a proposta, tá bom? A ideia é emancipar, a ideia é libertar, a ideia é dar autonomia para os estudantes. Mas bora lá, vamos discutir motivação então. A gente mudou a nossa pergunta então, agora a gente não vai mais perguntar como controlar, agora a gente vai perguntar como motivar, mas o que é motivação? Trouxe para vocês quem já fez psicologia da música já viu esse exato texto, né? Motivação é aquilo que move uma pessoa a agir ou a mudar o curso de uma ação. Motivação é aquilo que faz a gente fazer as coisas, ou faz a gente parar de fazer, ou fazer diferente uma coisa que a gente já esteja fazendo, né? Para além disso, é um processo psicológico, ou seja, é uma coisa que acontece em nível psicológico, né? Lógico que tem desdobramentos comportamentais, mas é, em princípio, né, um processo psicológico que fornece energia e direção a um comportamento. Ou seja, se a gente se comporta, se a gente executa alguma ação, a gente executa essa ação motivado, porque a gente tem uma direção e a gente tem uma energia. O que é a direção? É um objetivo. Então, todo comportamento motivado, ele precisa ter objetivo. Não existe comportamento motivado se não tem um objetivo, se não tem uma finalidade que esse comportamento busca, né?
E também é um comportamento que tem energia, ou seja, que tem intensidade, né? Pode ser um comportamento com mais energia, com mais intensidade, pode ser um comportamento com menos, né? Então, é um processo que também tem gradações, né? Não é 8 ou 80, ou tem ou não tem motivação, digamos assim. Existem qualidades diferentes, existem intensidades diferentes de motivação. Tranquilo até aqui? Sim? Então, bora lá. Se motivação é isso, como que a motivação se desenvolve, né? Porque respondendo isso daqui, talvez a gente consiga entender como motivar, né? Porque o que eu quero é desenvolver a motivação, então, como motivar, como desenvolver a motivação, vamos ver primeiro como é que a motivação se desenvolve, né? Como é que esse processo acontece normalmente por aí com os sujeitos, né? Em linhas gerais, o que a gente pode dizer sobre essa pergunta? Boa parte das teorias defende que a motivação se constrói a partir da interação do sujeito com o meio, ou seja, não é o meio sozinho que faz do sujeito o que o meio bem entende, né? Eu vou motivar um sujeito, todo mundo já sabe, né? Todo mundo que tentou motivar alguma pessoa a fazer alguma coisa na vida já sabe. E se a pessoa não quiser, a pessoa não motiva, né? Mas é lógico também que o meio... então o meio não pode fazer nada, né? Coitado. Então a gente, professor, a gente, amigo, a gente nunca vai poder motivar alguém. Se o cara tá lá desmotivadão, deixa ele lá que não tem o que se faça. Não. O meio também tem esse poder de motivar, né? Mas é da interação entre essas duas coisas que surge a motivação. E quando eu falo aqui em meio, eu estou falando de pessoas, de objetos, de ambientes, em forma geral, de forma ampla, tá? Mas, uma outra coisa, algumas teorias defendem que determinados tipos de motivação estariam relacionados a questões inatas, como, por exemplo, personalidade. Então, não é só uma coisa do meio intervindo sobre o sujeito, porque às vezes o mesmo meio intervindo com sujeitos diferentes, a gente vai ver resultados diferentes, porque existem coisas relacionadas ao próprio sujeito, né? Como, por exemplo, personalidade, que é um traço inato, tá? Então, alguns teóricos vão defender por aí que também existem características de motivação que são relacionadas a traços inatos. Mas é só inato? É tudo inato? Não. Ninguém hoje em dia vai defender essa ideia, tá? O meio tem alguma interferência. Então, a gente, professor, pode sim fazer algo. A gente pode motivar os sujeitos. Mas sempre entendendo que eu não vou fazer isso para controlar, né, para ter poder e determinar o comportamento do outro, e também entendendo que o meu poder de ação vai estar limitado pelo desejo do próprio sujeito, por essas outras questões que estão fora do meu alcance. Tá? Então, diante disso que a gente discutiu, faz sentido perguntarmos como motivar? Sim, faz sentido, por causa daquilo que eu estava falando, né? Porque o ambiente tem poder de motivar, o ambiente interfere na motivação, mas também não, porque o nosso poder de motivar não é restrito, já que o sujeito não vive em um ambiente controlado, nenhuma pessoa vive em um ambiente controlado no mundo. Eu, professor, vou ser só uma parte daquele ambiente, eu vou ser só uma parte do meio daquele sujeito, né? Eu não posso fechar ele numa bolha, né? A imagenzinha da bolha, e só eu intervir dentro desse mundinho dele, né? Na realidade, as coisas não funcionam desse modo, né? Outros agentes ambientais também influenciam a motivação, né? A gente também estava discutindo, né? Parece que existem fatores relativos ao sujeito e ao seu modo de ser que estão envolvidos na equação, né? Talvez até questões inatas. Portanto, por mais que possamos fazer algo, não somos deuses a definir o destino das pessoas. Já falei isso aqui para vocês. Não vamos conseguir controlar, por mais que a gente entenda tudo sobre motivação, por mais que, né, que sejamos os experts da motivação, a gente nunca vai conseguir controlar. E que bom, porque acho que não deveria ser o nosso intento, né? Nossa ideia deve ser deixar cada um se construir a si próprio, né? Então, bora lá. Se a gente pode fazer alguma coisa para motivar, e a gente quer descobrir como motivar no fim das contas, talvez a gente possa começar respondendo a nossa pergunta por aqui. Como que surge a motivação? Porque se eu entender esse processo, como que ele acontece, digamos assim, naturalmente, talvez eu tenha as ferramentas para eu conseguir fazer algo, para eu conseguir conduzir essa motivação, tá? Então, para entendermos como surge a motivação para realizar atividades escolares, podemos observar como os estudantes respondem a duas questões.
E aqui está o modo como a gente vai organizar a discussão hoje. Tá? Aqui foi só a introdução. A gente vai perguntar hoje, vai tentar entender por dentro da cabeça de um estudante, como que o estudante responderia a essas duas perguntas. Eu consigo fazer essa atividade? A gente vai ver que a resposta para essa pergunta tem tudo a ver com motivação. E uma outra pergunta, eu quero fazer essa atividade? E por quê? A gente também vai ver que tem tudo a ver com motivação. Tá? E a gente vai ver também que diferentes teorias analisaram essas questões e propuseram respostas para essas perguntas. Tá? Olhando para elas, então, a gente vai pensar como motivar. Vamos começar pela primeira perguntona nossa, que é, vamos tentar entender o que se passa lá dentro da cabeça do estudante, por exemplo, quando ele se pergunta, diante de uma tarefa, numa atividade ou diante de uma disciplina, eu consigo fazer essa tarefa? Eu consigo fazer essa disciplina? O que essa pergunta tem a ver com motivação? De modo geral, quando as crianças respondem afirmativamente a questão eu consigo, elas se esforçam para fazer, elas persistem, elas se saem bem na tarefa, ou seja, a gente pode dizer que quem fala eu consigo fazer algo, geralmente tende a se motivar a fazer aquele algo, né? Então, entender por que as pessoas dizem eu consigo, ou por que as pessoas dizem eu não consigo, é algo que vai ajudar a gente a entender por que as pessoas às vezes se motivam e por que as pessoas às vezes não se motivam, tá? Então, por isso que a gente vai discutir essa pergunta. A gente vai olhar para 4 teorias, para as respostas que 4 teorias da motivação têm. O pessoal aí que está interessado em estudar motivação, de repente levar isso para o TCC, para o mestrado, em compreender melhor isso, vem cá que a gente tem 4 formas de responder, 4 formas de abordar esse problema. Tá? Primeiro, o que a teoria da autoeficácia diz, né, sobre essa pergunta? Eu consigo fazer essa atividade? A teoria da autoeficácia, na verdade, não é uma teoria. A autoeficácia é um conceito, né, dentro da teoria social cognitiva do Bandura. E a autoeficácia, mais especificamente, é a confiança do indivíduo em sua habilidade para organizar e executar um dado curso de ação. Ou seja, é a confiança que eu tenho sobre a minha capacidade de fazer alguma coisa, tá? Ou, mais especificamente, sobre a minha capacidade de resolver um problema ou realizar uma tarefa. Tá? Então, a autoeficácia, a crença de autoeficácia, é essa crença de que eu sou autoeficaz, ou seja, que eu tenho eficácia para fazer as coisas, que eu tenho capacidade para fazer as coisas, e coisas muito específicas. Tá? A autoeficácia pode variar conforme situação, então não tem nada a ver com eu me julgo um bosta, eu sou muito ruim, eu não sei fazer nada. Não, porque as pessoas têm crenças de autoeficácia diferentes para diferentes habilidades, né? Eu, por exemplo, posso me julgar autoeficaz para dar uma aula sobre motivação, mas posso me julgar não autoeficaz para dar uma aula sobre matemática, por exemplo. Né? A gente tem crenças de autoeficácia diferentes para diferentes situações, diferentes domínios. Né? E por que a gente está discutindo a autoeficácia? Por quê? A autoeficácia tem tudo a ver com motivação para o Bandura. Pessoas autoeficazes, ou seja, pessoas que acreditam-se capazes de fazer alguma coisa, que acreditam que elas têm a eficácia, as condições para desempenhar uma tarefa, elas se motivam a agir, elas se motivam a fazer aquela tarefa, né? Então, o que a gente quer que os nossos alunos tenham? Autoeficácia, né? Eles precisam ter crenças de autoeficácia. E como que a autoeficácia se desenvolve? Que é o que a gente quer saber, né? Se a gente quer que eles sejam autoeficazes, a gente quer entender como que esse troço se forma, porque aí a gente vai trabalhar para que essa coisa aconteça, né? Eu coloquei aqui na apresentação vários lembretezinhos, assim, atenção, ó, quem estiver dormindo, quem estiver com sono, foca nessa parte, que daqui a pouco eu vou perguntar um negócio para vocês. Tá? Como é que a autoeficácia se desenvolve? Por meio desses 4 processos. Primeiro, por performance prévia, ou seja, eu já tentei fazer essa atividade antes e eu fui lá e consegui fazer. Então, eu desenvolvo uma crença positiva de autoeficácia. Eu já tentei fazer esse troço antes e eu não consegui fazer, eu desenvolvo crenças negativas de autoeficácia. Né? É assim que se forma. Outra forma, por meio de aprendizagem vicária. O que é isso? Eu vi outra pessoa igual a mim, sei lá, outro estudante de mesmo nível, outra pessoa muito semelhante a mim. Eu vi essa pessoa, foi lá e fez esse negócio. Então, se fulano consegue fazer e eu vi como é que o fulano fez, eu acho que eu vou lá e eu faço igual, né? Eu sou parecido com esse, acho que vai dar certo, né?
Aprendizagem vicária é isso. Ou então, eu nem tentei, mas eu já vi alguém que tentou fazer esse negócio e se deu mal fazendo esse negócio, né? Já forma a crença de autoeficácia negativa. Encorajamento verbal dos outros é o bom e velho, né? Vai lá, você consegue, tenta, não, você é capaz, né? Encorajamento verbal. Reações fisiológicas relacionadas à excitação excessiva ou ansiedade mesmo, medo, por exemplo, levam a um senso rebaixado de autoeficácia. As nossas crenças de autoeficácia também se formam pelas reações que a gente tem, reações fisiológicas mesmo, diante das situações que a gente vivencia. Por exemplo, fui lá, tentei fazer uma coisa, posso até ter conseguido fazer aquela coisa com sucesso, mas eu fiquei muito nervosa fazendo aquilo. Ou então eu estava sob muita pressão fazendo aquilo, eu estava muito tensa. Ou então eu tive muito medo antes de conseguir fazer aquilo. Provavelmente vai desenvolver uma crença de autoeficácia negativa. Tá? Então é assim que se formam, por meio desses 4 processos. Não adianta um só, né? Todos os outros também se relacionam. Né? Aí eu pergunto para vocês, se para motivar, para alguém ser motivado, a pessoa precisa ter crenças positivas de autoeficácia, e se a autoeficácia se forma assim, como motivar? Vai, vocês me respondam. O que o professor tem que fazer ou não fazer? Eu particularmente agora no colégio ainda sou demonstrar como faz. Não estou ouvindo. Quando a criança me observa fazer uma coisa, ela tem mais vontade de fazer também, né? Ela observa isso. Experiência vicária, né? Você demonstrar primeiro para o aluno fazendo. Mas se bem que a experiência vicária aqui, ela tem mais relação com pares. Então, nesse sentido, o professor fazendo não necessariamente desenvolve essa experiência vicária, porque a criança se reconhece como alguém diferente do professor. Tipo, o professor é alguém mais hábil do que eu. É lógico que ele vai conseguir fazer. Né? Então, assim, outra criança conseguindo fazer teria mais esse efeito. E dependendo do caso, pode ser até o contrário, né? Da criança ficar, o professor consegue, eu nunca vou conseguir fazer isso que ele faz, né? É a experiência vicária que tem mais relação com pares mais próximos mesmo, né? Quem mais? O encorajamento verbal, com certeza o professor fica na mão do professor. Sim. E quantas vezes a gente vê o contrário, né? Vocês lembram lá da aula de estágio, né? Quando vocês assistem isso e vocês vêm me contar esse tipo de coisa, né? De professor que chega lá na turma falando: vocês nunca vão ser ninguém na vida, vocês são descomprometidos, vocês não conseguem fazer as coisas, vocês não são sérios, né? Só botando para baixo, né? O contrário do encorajamento verbal, né? Mais alguém? Exercícios relativos. Sempre fazer uma coisa que esteja no nível da aluno para ele não ter que se... Como posso dizer? Para ele não ficar triste com o que está conseguindo fazer. Essa é a minha chave. Aí junta essas duas coisas, né? Ó. O primeiro, porque se ele tem uma experiência prévia de sucesso, eu fui lá, tentei fazer e eu consegui, porque estava bem graduado, né, no meu nível de dificuldade, então provavelmente eu vou tentar me motivar, né? Vou me motivar a fazer de volta aquilo. E também resolve esse problema, né? Que geralmente quando a gente é exposto a uma tarefa que está muito acima das nossas competências, a gente se sente ansioso, nervoso, com medo, inseguro, né? Aí juntam todas essas reações fisiológicas, né, essas reações afetivas negativas, aí também não contribui, né, para construir crença de autoeficácia. O desafio também é possível. Também. A gente já vai ver uma outra teoria que fala sobre isso, mas também tem relação. Mais alguém? Eu respondi rapidinho, né? Acho que foi na direção do que vocês tinham falado, né? Permitir que os alunos tenham sucesso, né? Oferecendo atividades acessíveis, isso que o Zé falou, né? Permitir a troca de experiências vicárias, ou seja, assistir outros alunos, né? A gente em música tem muito essa coisa, né? Da aula individual, né? Do aluno fazer aula sozinho, sem ver outros alunos. Olha a importância da experiência vicária, né? A importância de a gente fazer aula junto com outras pessoas, né? Ter outros colegas que possam servir como exemplo, né? Dar encorajamento verbal, vocês mesmos falaram, né? Não educar por meio do medo, né? Da pressão. Tem muito professor que trabalha assim, né? Se eu não botar pressão, não vai, né? Se eu não botar medo para cima, o troço não vai, né? Não resolve. Aí eu trouxe aqui para a gente só pensar, né? Encorajar e não educar por meio do medo.
Tem muito professor que chega perto disso, né? Gravaram um macaco, se gravasse um ser humano aí já ia direto no boletim de ocorrência, né? Mas tem professor que não passa longe. Então, bora, mais uma teoria para a gente pensar, que vai responder esse mesmo problema, né? Eu consigo fazer essa atividade? Como é que as crianças pensam nisso, tá? Teorias do autoconceito e da autovalorização. O que é autoconceito? São palavrinhas que lembram muito a autoeficácia, que a gente acabou de falar agora há pouco, tá? Autoconceito é a crença da pessoa sobre a sua competência em diferentes áreas, então diferente da autoeficácia, que era numa área específica, aqui autoconceito é uma coisa maior, tem mais a ver com, e aí, eu sou uma pessoa hábil, eu de modo geral sou uma pessoa capaz, né? Autovalorização também a gente vai ver daqui a pouquinho, que é um conceito relacionado com autoconceito, tá? Mas autoconceito, como é que ele se forma? O que é o processo para ele ser produzido? Existe uma relação mútua, o que é isso? Que quando eu tenho uma coisa eu levo a outra e aquela outra leva a uma. Tá? Existe uma relação mútua entre autoconceito e conquistas. O que eu estou querendo falar? Geralmente a pessoa que tem um autoconceito positivo é porque conseguiu sucesso, porque teve conquistas nas suas realizações. E quanto mais conquistas eu tenho, mais autoconceito positivo eu desenvolvo, né? Então uma coisa leva a uma e a outra leva a outra de volta, né? Um círculo vicioso do bem ali, né? Autovalorização também é uma ideia um pouquinho parecida, é a valorização geral, né? É a consideração, é a avaliação geral do nosso valor enquanto pessoa, né? É mais geral ainda do que autoconceito, né? É eu enquanto pessoa, eu sou alguém que, enfim, eu me considero bom, eu me valorizo, eu sou alguém que tem valor, né? Como é que eu me reconheço? Como é que eu me posiciono de modo geral no mundo, tá? A teoria da autovalorização vai falar que as pessoas, de modo geral, têm necessidade de proteger a sua autovalorização. Ninguém gosta de ter a sua imagem denegrida. A gente tem uma necessidade psicológica mesmo de proteger o nosso autovalor, da gente manter a nossa imagem positiva, né, a nossa autoimagem positiva. E muitas vezes, né, quando a gente, por exemplo, vai fazer uma atividade e a gente não se sai bem nessa atividade, a gente acaba, para a gente mesmo ou perante os outros, perdendo o nosso valor, né, diminuindo, ou a gente diminui o nosso próprio valor, ou às vezes os outros diminuem o nosso valor, né. E a gente, né, já tem estudos aqui mostrando que crianças que se saem pior que seus pares tendem a perder a sua autovalorização. Então as crianças, por exemplo, né, em turma, quando elas se comparam, né, elas veem, fulano consegue fazer tal coisa e eu não consigo, né? Só essa comparação com pares já faz a criança perder autovalor, já faz a criança, né, se considerar menor, se considerar inferior, né? E o pior disso tudo é que crianças nessa situação tendem a desenvolver estratégias de defesa, e daí que entra a desmotivação, porque estratégias de defesa são procrastinar, não tentar, é aquelas coisas que geralmente a gente fala, é porque o sujeito está desmotivado, né? A pessoa não está fazendo é porque ela está desmotivada, não, às vezes é porque ela está adotando uma estratégia de defesa, né? Para ela, porque ela se sabe pouco capaz, vou tentar fazer para mostrar que eu não sei, para eu ter o meu autovalor rebaixado? Não, eu tenho necessidade de proteger a minha autovalorização. Então, o que eu vou fazer para proteger minha autovalorização? Já não vou nem tentar esse negócio, né? Porque assim eu me resguardo. Então, a desmotivação, entre aspas, entra como uma estratégia de defesa, né? A pessoa já nem se envolve com aquele objeto, justamente porque existe esse perigo, né? Esse medo de ter o seu valor rebaixado. Tranquilo até aqui? Agora vocês. Diante disso, então como é que eu motivo? Olha o que a gente acabou de ver lá. O que eu posso tirar daí de reflexão para a minha prática enquanto professor? Eu acho que o professor ele pode ajudar nessa questão da autovalorização do aluno, gerando um ambiente agregador onde ele se sinta, o aluno, né, ele se sinta capaz,
Para nem ter essa oportunidade de vivenciar uma situação de fracasso, também tem a ver aqui, né? Quanto mais situações de conquista eu consigo, mais autoconceito eu desenvolvo, né? Aqui também eu nem oportunizo o fracasso, porque se eu não oportunizar isso, né, o aluno vai sempre... faz sentido. Isso me lembrou um pouco o agrupamento do Carlos. Ele fala em questão de agrupamento em sala de aula, no caso de ter que deixar o aluno perto ou próximo de outros alunos que estejam no seu mesmo nível. Ou com habilidades diferentes. Diferentes, assim, para que eles possam se integrar, sabe? E um dá suporte na fragilidade do outro, né? Certo. Exatamente. Para que eles, de novo, né, isso é bom, porque daí, enquanto grupo, eles não vivenciam essa situação de fracasso, que às vezes individualmente eles vivenciariam, né? O que mais? Vocês não falaram sobre esse aqui de baixo. Aqui eu acho que o nó da questão está na comparação que a gente faz com os outros, né? A gente fica o tempo todo, às vezes, se medindo pela régua do outro, né? O outro vira a nossa régua, né? E a gente não tem uma régua própria, né? Então, acho que também a gente poderia atuar um pouquinho por aí, né? Eu coloquei aqui as minhas reflexões, né? Ajudar o aluno a acertar, tem a ver com isso que vocês estavam falando, né? Que conquistas levam ao autoconceito e autoconceito leva a cada vez mais conquistas, porque a pessoa se arrisca mais, a pessoa quer fazer mais, né? Preservar o valor do aluno enquanto pessoa, independente das suas ações, isso também é importante, né? Tem muito professor que às vezes diminui o aluno que saiu mal numa avaliação, que não estudou, que não fez alguma coisa, achando que não, se eu diminuir ele vai ficar com o orgulho ferido e daí ele vai voltar e vai estudar mais. Para algumas pessoas isso não acontece, é justamente o contrário, né? Por necessidade de proteção, da autovalorização, né? Dar apoio, especialmente, vocês falaram isso, né? As crianças com mais dificuldade para que não desenvolvam estratégias de defesa ligadas à desmotivação, né? Ou seja, colocar um colega para dar apoio, o professor dar mais atenção, enfim, né? Fazer atividades extras para tentar suprir essa necessidade, né? De sucesso, né? De conseguir fazer as coisas. Eu coloquei ali, né? O keep calm and stop procrastinating, né? Dá para evitar essas estratégias de defesa, né? Essas estratégias, por exemplo, de procrastinar para evitar de fazer a tarefa que eu não vou me sair tão bem, né? Avançando mais um pouquinho, né? Ainda pensando sobre essa grande perguntona que as crianças se fazem, será que eu consigo fazer essa tarefa? E dependendo da resposta se motiva ou não motiva. Vamos olhar um pouquinho para essa teoria da atribuição e as teorias sobre crianças a respeito da inteligência e da habilidade. Tem a ver com o que a gente acabou de discutir. O que essa teoria da atribuição fala? Ela é uma teoria que se preocupa com as explicações, ou seja, com as atribuições que os sujeitos dão para os seus sucessos e fracassos e como essas atribuições afetam a sua motivação. O que é isso? Todo mundo, quando faz bem alguma coisa, quando consegue sucesso em alguma tarefa, vai atribuir esse sucesso a alguma causa, vai fazer alguma atribuição, vai dizer, eu me saí bem nisso porque ou seja, as pessoas fazem atribuições. E a mesma coisa acontece em situações de fracasso, quando a gente não consegue fazer alguma coisa, pronto, sempre tem uma explicação, né? Às vezes é o outro, né? É o violino que estava com problema naquele dia, é o professor que estava de mal, a gente sempre dá uma explicação, né? E os teóricos aqui, eles vão agrupar essas várias explicações em basicamente 4 tipos, ou pelo menos tem 4 tipos que são os mais frequentes, né? Sucesso e o fracasso são atribuídos aqui. A habilidade, ou seja, eu fui bem ou eu fui mal porque eu tenho capacidade de fazer isso, ou é porque eu não tenho capacidade. A esforço, eu fui bem ou fui mal porque eu me esforcei muito ou porque eu me esforcei pouco, eu poderia ter me esforçado mais. A dificuldade da tarefa, eu consegui fazer isso porque também era muito fácil. Ou, não, eu não consegui fazer aquilo porque era difícil demais. E a última, por sorte, né? Eu consegui por deu uma cagada e foi, né? Não foi planejado, né? Por sorte, essas são as atribuições mais comuns. E essas atribuições, o interessante é que elas são classificadas conforme a sua estabilidade, ou seja, tem atribuições que são mais flexíveis, que são mais instáveis. Ou seja, num dia pode acontecer do jeito e no outro dia pode acontecer de outro. Por exemplo, sorte é uma atribuição altamente instável, né? Tipo, não tem controle. Às vezes eu tenho sorte, às vezes eu não tenho, né? Às vezes vai, às vezes não vai, né?
E também essas classificações, essas atribuições podem ser classificadas conforme o locus de controle. O que é isso? Diz sobre o lugar, quem que está no controle. É o sujeito ou é o meio? Por exemplo, esforço. É um locus causal bastante interno. Por quê? Esforço é uma coisa que só depende de mim. Não depende de ninguém fora de mim. Né? Então, o esforço tem essa localização bem interna. Só depende do indivíduo. Né? Só diz respeito ao indivíduo. Se esforçar mais ou se esforçar menos. Né? Algo que está no pleno controle dele. Né? O que isso tudo tem a ver com motivação? Tá? Perdão. Aqui tem, ó. Eu fiz esse quadrinho para vocês. Só para a gente entender. Né? Por exemplo... sorte, que está aqui embaixo, é uma atribuição altamente instável, como eu falava para vocês, porque às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho, e altamente externa, porque não depende de mim, depende totalmente do meio, depende totalmente de algo fora, alheio a mim, né? Dificuldade da tarefa, né? Se eu sou aluno, por exemplo, não é algo que depende de mim, é algo que depende do professor que vai me dar a tarefa, né? Então por isso ela tem um locus externo. Mas ao mesmo tempo ela é estável, porque a tarefa vai ficar lá. Se eu conseguir ou não conseguir fazer ela sempre vai estar lá no livrinho do mesmo jeito, ela não vai mudar, né? Habilidade, né? Ela tem um locus interno, porque depende de mim, né? Sou eu que desenvolvo a minha própria habilidade, a habilidade é minha, é uma coisa minha, mas ao mesmo tempo ela é estável, porque demora muito tempo para eu desenvolver uma habilidade, então não é uma coisa que vai mudar assim da hora para outra, né? E esforço também é interno, como a gente discutia, porque depende só de mim, e ao mesmo tempo ele é instável. Por quê? É só eu me esforçar mais, se eu quiser eu me esforço. Daqui a 2 minutos eu já estou me esforçando. Não depende de um longo espaço de tempo, né? É uma coisa que acontece mais instantaneamente, né? Por isso a gente diz que é mais instável, tá? O que isso tem a ver com a nossa pergunta? Como motivar, né? Como que a motivação acontece? Olha lá embaixo que eu já vou perguntar para vocês, porque eu vou pedir para vocês botarem isso na prática do professor. Tá? A estabilidade, lembra aqui, ó, que a gente discutiu? Estabilidade, né? Essa característica das atribuições está relacionada às expectativas de sucesso e de fracasso. Como assim? Que história é essa? Quanto mais instável é a atribuição, mais a pessoa desenvolve a crença de que o fracasso pode ser revertido. Então, quer ver, ó, esse tipo de atribuição ela é ótima que os nossos estudantes façam, que eles façam atribuições mais instáveis, tá? Porque se eles fazem atribuições estáveis, eles acreditam que o fracasso não pode ser revertido. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Tentei, sei lá, tocar uma música no violino e não consegui. Eu vou atribuir uma causa. Pode ser, sei lá, por falta de esforço, por exemplo. Eu não consegui porque eu não me esforcei muito. Eu podia ter estudado mais horas, eu podia ter praticado com mais atenção. Isso é muito bom, porque isso é uma causa instável, né? E quanto mais instável, mais eu acredito que, eu não fui bem agora, mas tudo bem. Eu posso vir a ir bem no futuro, né? Porque é só eu ir lá e estudar mais. É só eu me esforçar mais. Pessoas que desenvolvem atribuições mais estáveis tendem a se desmotivar mais, tendem a ter mais dificuldade para se engajar, para voltar a fazer uma atividade na qual elas têm fracasso. Por exemplo, tentei ir lá, fui lá, toquei violino, não fui bem, não consegui tocar, não consegui fazer o que eu tinha para fazer. Se eu tenho, por exemplo, uma causa estável, como é pela dificuldade da tarefa, eu já não vou nem tentar de volta. Eu não consegui tocar isso porque a peça era muito difícil. Ou então, porque eu não tenho habilidade para fazer isso. Então, eu não vou nem começar de volta. Não vou nem tentar de volta aquela peça. Por quê? Porque a peça não vai mudar. Por quê? Porque a habilidade eu não vou resolver do dia para a noite, né? A habilidade é uma coisa que eu vou levar muito tempo para construir. Então, o que seria o ideal que a gente fizesse, que os nossos estudantes tivessem? Mais atribuições do tipo instável do que atribuições do tipo estável. Por quê? Se a atribuição é instável, tá tudo bem, a gente pode reverter uma situação de fracasso, né? Uma situação de fracasso não é tão ameaçadora assim. Faz sentido? Sim? Aguenta isso daí, que eu acho que daqui a pouco eu vou perguntar para vocês. Ainda estamos dentro dessa teoria, tá? Para além dessas atribuições, né, ou uma outra teoria relacionada com essa teoria das atribuições, essa teoria vai falar sobre as crenças a respeito da inteligência e da habilidade, né?
um fragmentinho, né? É uma continuação da teoria anterior, né? O que a gente vai ver aqui? Que as crianças, elas têm basicamente 2 tipos de crença sobre a origem da inteligência delas, de onde vem a inteligência delas, né? As crianças acreditam basicamente ou que a inteligência é essa visão de inteligência como entidade. O que é disso? O que é isso? Que a inteligência é um traço estável, né? É uma coisa assim, você nasceu inteligente, você vai ser inteligente pro resto da tua vida, você nasceu burro, você vai ser burro pro resto da sua vida. E algumas outras pessoas entendem inteligência, algumas outras crianças, com essa visão incremental. Ou seja, o que é isso? A inteligência pode ser mudada por meio do esforço. Inteligência é uma coisa que eu construo, que eu modifico ao longo da minha vida. Não é uma coisa que fica igual para o resto da vida. Tá? A gente vê que tem diferenças de desenvolvimento. Geralmente crianças menores, crianças pequenininhas, tendem a ter uma visão de inteligência mais incremental. Elas acreditam que se eu não conseguir, não é porque eu não sou inteligente, é porque eu não me esforcei, é só eu me esforçar. E todo mundo que se esforça é inteligente, né? Bonitinho, criança pequena, tem muito essa ideia, né? Todo mundo que se esforça, todo mundo que fez, todo mundo que brincou, todo mundo que jogou é muito inteligente, é muito capaz, porque é essa ideia, né? Inteligência incremental é uma coisa que vai aumentar. Quanto mais eu me engajar, quanto mais eu me esforçar, mais vai acontecer. Crianças um pouco maiores já tendem a desenvolver essa visão da inteligência como entidade. Se eu sou mau aluno na escola, eu vou ser mau aluno pro resto da vida. Porque essa é a minha capacidade. Minha capacidade não vai melhorar. Minha inteligência não vai melhorar, minhas habilidades não vão melhorar. Né? Essa ideia quase que desesperançada. Né? Não tem o que eu faça. Vai ser assim pro resto da vida, porque eu nasci assim e é desse jeito. Né? Como que isso tudo se relaciona com a motivação? Para a gente realizar uma tarefa escolar, por exemplo, para estudar e alguma coisa nesse sentido. Crianças com teoria de entidade, lembram da inteligência como algo estável? Acreditam que quando vão mal em uma tarefa não podem fazer nada para reverter esse quadro. Ou seja, é uma criança que se ela vai mal numa coisa, ela nem vai tentar fazer de volta no futuro. Porque ela acredita que não tem o que eu faça. Eu não vou conseguir reverter, não vai conseguir mudar. Né? Ela tem uma crença muito estável, realmente, né? Sobre a origem das habilidades dela. Acho que agora eu vou perguntar para vocês. Isso, chegou a pergunta. Diante disso, como motivar? O que o professor pode ou deve fazer e o que não deve ou não pode fazer? Vou voltar. Volto mais um. Opa! No caso da estabilidade, da instabilidade, né, do fracasso pode ser revertido, eu acho que o papel do professor importante é dar chance para os alunos, né, de reverterem o quadro do fracasso. Ele pode dar essa oportunidade, mas se a criança achar que ela não pode... o professor até me deu uma nova chance. Mas se eu acho que eu não tenho habilidade suficiente, eu não vou, nem se o professor esteja me dando outra chance, eu não vou fazer de conta que eu esqueci, vou procrastinar, vou... Eu acho que, que o certo do professor seria apontar os acertos e erros e explicar que, por exemplo, acertei isso por sorte. Não foi por sorte, foi porque você fez de tal maneira, estudou de tal maneira, no caso de uma aula prática. Você fez as coisas dessa maneira, por isso que você acertou. Então, explicar o que tem realmente por trás, né? Não é porque você é burro, não é porque a atividade foi muito difícil, é porque talvez o modo como você fez não foi o modo mais eficiente, ou você não se esforçou, não deu o seu melhor nessa tarefa. Tipo. Acho que dentro da resposta do Vini, poderia fazer 2 coisas. Ensinar o aluno a lidar com a frustração, porque é diário, faz parte. E o segundo ponto, que eu gostei muito quando eu tive aula com duas americanas, foi que elas apontaram a evolução dentro do repertório. Ou seja, você continua errando, que é normal, mas você já evoluiu isso. Foi basicamente checklist. Isso me deu mais força, né, para poder continuar. E justamente para você desenvolver isso aqui que a gente estava falando, né? Crença da inteligência mais incremental. Sim. Ou seja, olha como eu era antes e olha o tanto que eu já construí. De ter gostado
Isso, exatamente. Ou seja, se eu já me desenvolvi, se eu já consegui sair daqui, chegar aqui, se antes eu sabia isso e agora eu sei aquilo, poxa, eu acho que eu posso mudar mais. Eu acho que eu consigo continuar desenvolvendo, né? Exatamente, boa ideia. Mais alguém? Acho que poderia ser também reduzir as expectativas tanto como profissional. Em que sentido? Assim, às vezes quando a gente passa alguma coisa para a criança, ela tem muitas expectativas que aquilo já é difícil, que ela não vai conseguir e que ela não pode errar. E errar é o fim do mundo. Então, eu pensei muito naquela frase que eu li lá, a frase dá a chance para a criança acertar, mas também pode ser errar também. Porque como o Tito falava, né, faz parte. E por mais que, e isso é uma coisa assim que até essa teoria, ela é um pouco, né, o pessoal fala assim, é lógico que a gente sempre vai querer que os nossos estudantes entendam que o fracasso deles aconteceu por falta de esforço, mas nem sempre é verdade, né? O mundo cruel, na verdade, mostra isso, que às vezes a pessoa se esforça muito, muito, e muito, e muito, e ainda assim ela fracassa, né? A pessoa dá o seu melhor e ainda assim fracassa. E realmente, isso às vezes vai acontecer, né? Mas acho que é essa ideia, né? De errar tá certo, vai fazer parte do processo, em algum momento a gente vai fracassar, por mais que você tenha se esforçado, mas você não pode desistir, porque, de novo, voltando lá naquela ideia de inteligência incremental, né? Sempre dá para crescer um pouco mais, sempre dá para desenvolver um pouco mais. Eu entendi o que a Dani falou, contando a experiência minha, não sei se vai coincidir com alguma história, mas tem professor que o aluno acerta alguma coisinha e o professor acerta a expectativa que não existe. Aí sai de, sei lá, pilha para já um conceito de chacota, que sei. Então acho que regular essa ansiedade do próprio profissional também faz parte. Aí a gente volta naquele ponto anterior, né? Para que, diante de um desafio muito grande, a criança não se sinta incapaz, né? Porque o professor não dosou bem ali a mão, né? Exato. Que veio bem antes na teoria anterior, cada um tem a sua própria competência, né? A gente sabe que esse papel do profissional também regrar isso. Saber os passos, né? Saber o que é a gradação que o meu aluno vai conseguir dar conta. A gente pode até, depois do site palestra, ter um tipo de reflexão para nossa turma, né? Porque não quer dizer que é muito inteligente e as outras crianças não estão contando e a gente sente assim que elas estão. Tanto que eles perguntam para a gente, eles querem saber porque eles veem que tem coisa para aprender ali, um deles já sabe e o resto não. A gente tem que encontrar alguma estratégia. O meio termo, calibrar a nossa turma. Não para eles não se sentir frustrados porque estão ficando atrás e para eles não se sentirem tristes porque tem uma Nesse sentido, sugestão do corredor, aquela rápida, né? Mas a gente pode amadurecer, com certeza. Talvez o que a gente possa fazer mais, de mais imediato, rapidinho, assim, é aquele aluno que está com mais facilidade, a gente colocar para ele dar suporte para os outros, né? Fazer exercício junto, fazer atividade em grupo, né? Fazer esse sentido. Então, rapidinho, o que eu pensei, né, para trazer para vocês, acho que vai bem na direção do que vocês já tinham falado, né? Valorizar, reconhecer os esforços mais do que os resultados, né? Muitas vezes a gente, elogia um monte aquele aluno que consegue fazer certo, né? E às vezes é um aluno que consegue fazer certo porque já estava com facilidade. Às vezes é aquele aluno que não desenvolveu nada, vezes nada na sua aula. Ele já trouxe tudo pronto de antes, das vivências, das experiências que ele teve antes da aula. Na aula não cresceu, na aula não se desenvolveu, mas consegue apresentar resultado muito fácil, né? E aí esse resultado, esse aluno é aquele que mais chama a atenção do professor. Nossa, o melhor aluno da turma, né? E às vezes não, né? Às vezes é aquele que entrou com muita dificuldade, mas conseguiu crescer dentro da disciplina, que, né, fez o maior esforço, que deu o seu melhor, que cresceu mais ali dentro e que merecia ter esse esforço reconhecido, por mais que o resultado não tenha sido mais perfeito, lindo e maravilhoso, né? Aí eu trouxe uma frase aqui para a gente pensar, né? Bom aluno é aquele que deu o seu melhor e não aquele que sempre fez certo, né? Essa ideia de não educar para sempre acertar, mas educar para sempre dar o seu melhor, porque fazer certo sem ter dado o seu melhor é muito pouco, né? Dar o seu melhor, mesmo que não saia certo, é muito melhor. Aí eu trouxe aqui
o meme para a gente pensar, a gente aprende com os nossos erros, né? De fato, precisamos errar para aprender. É por isso que eu erro, para aprender mais. É interessante a senhora falar isso, porque se a gente não cria esse tipo de pensamento da pessoa que já faz tudo certo, lá na frente vai dar errado, porque a gente é ser humano, claro. E a pessoa pode até desistir por não saber lidar com a situação. Exatamente, exatamente. Por não saber vivenciar essas situações de fracasso, por entender, e muitas vezes é essa crença que as crianças desenvolvem, tá? Por entender que inteligência, né, aquela visão de inteligência como entidade, é uma coisa estável. Eu sempre fiz certo, eu nunca precisei estudar, eu sempre tive facilidade nisso, e é lógico que uma hora a facilidade vai acabar, né? Especialmente se o desenvolvimento não for acontecendo na mesma proporção que a criança cresce, né? Uma hora a facilidade vai acabar, e a hora que a facilidade acabar, o que a criança faz com essa visão estável de inteligência, né? Ela vai desistir, porque ela não entende que inteligência é uma coisa que se constrói com esforço, né? Habilidade é uma coisa que se constrói com esforço. Bem observado. Teoria da expectativa-valor. A gente ainda está em torno dessa questão, né? Como é que a criança responde? Eu consigo? E como é que isso afeta a motivação? Teoria da expectativa-valor, acho que é a última que a gente vai ver, dessa perguntona. É uma teoria que estuda a tomada de decisões. O pessoal que estuda, o pessoal da teoria da expectativa-valor, fica entendendo por que algumas pessoas resolvem estudar música, por que algumas pessoas que já estão estudando música param de estudar música, né? Essa tomada de decisões sobre carreiras a seguir, sobre escolhas de estudo e etc. O que essa teoria vai dizer, né, da expectativa-valor? Que todas as escolhas que a gente toma, tudo na vida, né, tem custos associados, porque escolher X quer dizer que eu abri mão de Y, Z, W e outras várias coisas, né? Então, escolher ou persistir em uma atividade, mesmo com os seus custos, para essa teoria, né, porque toda escolha vai ter custos, né? Então, eu escolher algo ou eu persistir em algo que eu escolhi, mesmo com os custos relacionados a isso, depende de duas coisas. Depende das expectativas de sucesso da pessoa, ou seja, eu tendo a persistir mais numa tarefa, eu tendo a fazer, me engajar com tarefas que eu espero que eu vá conseguir fazer com sucesso. Ou seja, se eu tenho expectativas de sucesso, geralmente eu me engajo, geralmente eu me motivo. E dependendo também do valor atribuído àquela tarefa pela pessoa, né? Eu me engajo, eu me motivo a fazer atividades que eu reconheço como valiosas, porque tem algum propósito, porque atendem a algum desejo meu e etc. Tá? Então, basicamente, a motivação para essa teoria depende dessas duas coisas, das expectativas que a gente nutre com aquela tarefa e também do valor que a gente atribui. Aqui, vamos focar só nas expectativas. Depois eu volto nessa teoria, acho que semana que vem eu volto nessa teoria, não vai dar tempo, né? Semana que vem eu volto nessa teoria para a gente discutir a questão do valor. Por enquanto vamos focar só na expectativa, porque ela já ajuda a gente a pensar essa coisa do e aí, eu consigo ou não consigo fazer, né? Para essa teoria, o que são as expectativas? São crenças da pessoa sobre o quão bem ela vai se sair em uma tarefa no futuro próximo ou longínquo. É muito parecido com isso tudo que a gente estava falando, né? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu não vou? Só que é no futuro. Tá? É diferente da crença de alta eficácia, que está muito relacionada às vezes a coisas do passado, né? Uma experiência que eu já vivi, alguém que eu vi fazendo. Então aqui é uma esperança, uma crença mais, né, longínqua. As expectativas estão relacionadas à motivação para se envolver ou continuar envolvido, como eu falava. Se eu espero que eu vá me sair bem, eu me engajo. Se eu espero que eu vou sair mal, eu já nem envolvo com aquele negócio, né? Eu vou me proteger, não sou boba nem nada, né? Por que eu vou me arriscar fazendo um troço que eu sei que não vai dar certo, né? E aí, o que a gente quer saber é como que essas expectativas se formam. Como que a expectativa de que eu vá me sair bem ou que eu vá me sair mal vai se formar? Como é que esse processo acontece? É gigante, eu não vou ler tudo com vocês, mas ó, basicamente o que a gente vai olhar? Aqui no finalzinho desse diagrama, a gente tem ó, as escolhas da pessoa. É o que a pessoa é motivada a fazer. Por exemplo, estudar música. Né? Quem vai estudar música é porque está motivada a estudar música, né? A pessoa que tomou essa escolha, como a gente estava vendo pela teoria, motivada por expectativas e pelo valor atribuído àquela tarefa. Então essas duas coisinhas aqui em cima determinam a do meio, determinam o nosso desejo, a nossa motivação para fazer as coisas. Mas vamos focar aqui na expectativa, como é que as expectativas de sucesso são formadas? A gente vai lá pro comecinho.
dessa relação. Elas são formadas, por exemplo, por um contexto cultural. Várias coisas interferem na nossa expectativa. Por exemplo, papéis de gênero, estereótipos de gênero. Meninos, com muita frequência, não se julgam capazes de cantar. Porque há um preconceito de gênero, há um papel de gênero. Meninas, por outro lado, se julgam plenamente capazes. Muito boas, muito aptas, cantam super bem, se arriscam, fazem. Tá? Por quê? Papel de gênero. Geralmente é associado ao cantar mais a figura feminina, o papel de gênero feminino, do que o masculino. Né? Outras questões também, por exemplo, familiares, né? Questões de contexto, em geral, que a criança traz. Para além disso, não basta só o contexto ser X. Depende também da percepção que a criança forma daquele contexto. Porque às vezes também tem isso. Às vezes, por exemplo, a gente vive numa sociedade super machista em que o homem não pode cantar, o homem não pode dançar, já vai ser logo chamado de boiola e essas coisas. Mas dependendo da percepção que a criança tem, dependendo de como a criança responde aquilo, ela não vai se incomodar com isso, por exemplo. Né? Então também depende da resposta, da resiliência do próprio sujeito àquele ambiente. Né? Também depende dos objetivos da criança, né? E de como a criança se vê, do esquema geral dela, de como ela se percebe no mundo, né? De quem ela se imagina sendo. Então percebem, ó, depende de questões culturais, depende de questões ambientais, mas não só, depende também do que a criança faz com aquilo que o meio deu para ela, percebe? Então não é um ambiente que age fazendo da criança o que ele bem entender, também depende da resposta que a criança dá para esse ambiente. E daí é lógico, né? A capacidade da criança responder bem ou responder mal a esse ambiente vai responder, por exemplo, vai depender, por exemplo, das reações afetivas que essa criança tem, né, na parte emocional dela, do modo como ela afetivamente se relaciona com o mundo, enfim. É todo ser humano na sua complexidade se relacionando com um ambiente super complexo, né? É lógico que a equação não dá 1 mais 1 igual a 2, né? A equação é muito mais complexa. E aí, diante disso tudo que a gente falou, já que as expectativas impactam na motivação, como motivar? Entendendo que as expectativas são formadas daquele jeitão lá que a gente viu. Como motivar? Primeiro você tem que ouvir, né? Como é que a criança, o aluno em geral, ele interpreta as coisas que estão ao redor dele. Para você saber como abordar, como lidar. Porque às vezes a gente coloca a nossa mente, quando a gente está observando uma lição, a gente coloca a nossa mente e fala, não, você está errando porque isso, esquece, é frescura, isso e lá. Só que de repente, sei lá, uma experiência que teve com os pais, enfim, é uma outra coisa que está causando aquele problema. Eu até coloquei aqui, né? Depende desse sujeito, né? Isso que o Tito estava falando. Depende de quem é essa criança, das experiências prévias que ela vivenciou na vida. Indo por essa teoria da expectativa-valor, acredito que você possa motivar dando exemplos de outras pessoas que obtiveram sucesso com aquela atividade, ou com aquela profissão, ou com um caminho também. Fazendo parte desse contexto social, né? Ajudando a construir esse meio. Então é isso, vamos parar por aqui. A gente respondeu a nossa primeira perguntona, né, que tem a ver com como a criança vê, e aí eu consigo fazer isso? Porque dependendo da resposta, a criança se motiva ou não se motiva, né? E a gente estava discutindo aqui que basicamente o que a gente precisa fazer é ajudar a criança a desenvolver, em primeiro lugar, essa criança do que ela é capaz, ela consegue fazer, ou que, mesmo nas situações de fracasso, esse fracasso pode ser revertido, né? Aí a gente viu algumas estratégias também, viu essa coisa do encorajamento, a questão da gente graduar bem as atividades para permitir o sucesso, das experiências vicárias, do dar o exemplo, né? A gente discutiu bastante essas questões. Vamos terminar então semana que vem? Eu suspeitava que não daria tempo. Então tá, semana que vem a gente termina. É isso, gente. Beijo, tchau.